Olá, amigos aqui do canal Amaral e Associados. Eu sou o Dr. Rogério Vergueiro e você já me conhece. Estou aqui mais uma vez no nosso canal para nós falarmos a respeito de um tema interessante de representação comercial. Hoje nós vamos falar sobre o que esculpe o artigo 39 da Lei 4886 de 1965, que você já sabe, é a lei que regula as relações de representação comercial. O artigo 39 da lei, ele estabelece que a competência para julgar ações referentes à representação comercial é do juízo do domicílio do representante comercial, que é competente a justiça comum, ou seja, a justiça estadual, e o tribunal, o juízo do domicílio do representante comercial. Pois bem, vamos dar uma esmiuçada nisso. Primeiro vamos entender o que é essa tal competência. Competência é o juiz que pode apreciar a ação. Então nós dizemos que o juiz que pode apreciar aquela ação, ou que deve apreciar aquela ação, é o juiz competente, é o juiz que vai receber a ação e vai conduzir toda essa ação até o pronunciamento da sentença. Então, a legislação diz que o juízo competente é o do domicílio do representante comercial. Ou seja, se o representante comercial é uma pessoa jurídica, esse domicílio é a sede da empresa representante. Ou seja, se a sede está estabelecida, por exemplo, na cidade de São Paulo, o juízo competente será o da cidade de São Paulo para dirimir as questões do contrato de representação comercial. Ou se porventura a sede da empresa representante estiver em Curitiba, será o juízo da cidade de Curitiba o competente para tocar a ação até que haja uma sentença. Correto, amigos? Mas, como tudo na lei, sempre há algumas divergências. E é preciso que a gente chame a atenção de vocês para a questão da jurisprudência. A jurisprudência são as decisões reiteradas dos diversos tribunais espalhados pelo Brasil. Tribunal de São Paulo, Tribunal Estadual do Rio de Janeiro, ou de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, enfim. Todos os tribunais têm diversas decisões e essas decisões é que acabam formando o que nós chamamos de jurisprudência. E a jurisprudência tem entendido que é competente o foro do domicílio do representante comercial desde que ele não tenha assinado um contrato com uma cláusula de eleição de foro. E vocês vão me perguntar, mas o que é isso? Todos nós, quando assinamos um contrato, possivelmente já vimos lá, normalmente no final do contrato, fique eleito o foro da cidade tal para dirimir quaisquer questões deste contrato. Essa é uma cláusula de eleição de foro. E, em geral, quando se elege o foro, quando as partes de um contrato elegem um foro, elas renunciam aos outros, por mais competentes que possam ser. Elas renunciam a todos os outros. Então, a jurisprudência tem um entendimento que o representante comercial, a assinar um contrato e eleger um foro, ele renuncia ao foro do domicílio dele. Ou seja, se ele propuser uma ação no foro de domicílio, muito provavelmente essa ação será remetida para o foro eleito. Por exemplo, está lá, as partes elegem o foro de Piracicaba para dirimir as dúvidas do contrato. Essa ação judicial, ela muito provavelmente será remetida para o foro de Piracicaba. Por quê? O representante comercial, ao assinar este contrato, ele renunciou ao direito
de ter a ação apreciada no foro do seu domicílio. Correto? Agora, entendam bem, a jurisprudência, os precedentes do STJ, Superior Tribunal de Justiça, entendem que a coisa funciona exatamente como nós estamos dizendo, desde que o representante comercial não seja considerado hipossuficiente. Ainda que haja uma cláusula de eleição de foro, em que o representante comercial seja considerado naquela ação judicial hipossuficiente, ou seja, a parte mais fraca, a parte vulnerável da relação, ainda assim o foro será o do domicílio do representante comercial. Repetindo, amigos, se o representante comercial assina um contrato, elege o foro, como nós usamos no exemplo, lá o foro de Piracicaba, mas no decorrer da ação ele demonstra que ele é hipossuficiente, ou seja, a parte mais fraca, ainda assim a ação deverá tramitar lá no foro do domicílio do representante. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Ok, amigos? Então, muita atenção na hora de celebrar um contrato de representação comercial. Cuidado com essa cláusula de eleição de foro, porque, em geral, a representada elege o foro da sede da representada. E isso pode ser no Mato Grosso, no Amazonas, né? Faz diferença? Faz. Apesar de hoje nós vivermos uma época digital, em que os processos são digitais, né? As audiências, na sua maioria, são por videoconferência, isso vai fazer muita diferença na hora de você propor uma ação. Imagine que você seja de São Paulo, por exemplo, e precise propor uma ação lá no Amazonas. Ah, é distante e tal, mas se nós precisarmos, por exemplo, nomear um assistente técnico, que de preferência deve ser uma pessoa lá da região, né? Você vai criar algumas dificuldades que poderiam ter sido evitadas prestando atenção nessa cláusula de eleição de foro. Ok, meus amigos? Por hoje é isso. Na próxima semana, mais um tema interessante sobre representação comercial. Não deixem de se inscrever no nosso canal. Em breve nós vamos ter mais novidades. Se inscrevam, deixem o seu joinha, que assim vocês incentivam o nosso trabalho. Um forte abraço, até lá!